O Livro dos Médiuns. Primeira parte, capítulo 3. O método. Maneira de proceder com os materialistas. O desejo muito natural e louvável de todo adepto é o de fazer prosélitos. É visando facilitar seu trabalho que nos propusemos examinar aqui a marcha mais segura, segundo nós, para atender a essa finalidade, a fim de poupar esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer conhecê-lo seriamente deve, como condição primeira, se dedicar a um estudo sério e convencer-se de que, mais que todas as outras ciências, ele não pode aprender brincando. O Espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso, devemos encará-lo em suas consequências. A crença nos espíritos forma sua base, mas ela não é suficiente para fazer um espírita esclarecido, assim como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. Vejamos, então, como podemos proceder ao ensino para levar mais seguramente a convicção. Que os adeptos não fiquem assustados com a palavra ensino. Não há só o ensinamento dado do alto de uma cátedra ou de um púlpito. Há também aquele da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir outra, seja por meio de explicações, seja por meio de experiências, faz do ensino aquilo que desejamos, que o trabalho traga frutos. Por isso cremos nosso dever dar alguns conselhos, de onde poderão tirar proveito aqueles que querem se instruir por si mesmos. Encontrarão um meio de chegar mais seguramente e mais prontamente ao objetivo. Acredita-se que para convencer é suficiente mostrar os fatos. Esse parece ser o caminho mais lógico, entretanto a experiência mostra que não é sempre o melhor. Vêem-se pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de modo algum. Por que isso acontece? Vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não é o ponto de partida. É esse precisamente o erro em que se cai e que frequentemente acarreta o fracasso de certas pessoas. Não sendo os espíritos outra coisa senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que seres vivam fora do mundo material quando eles creem que eles próprios não são mais que matéria? Como podem acreditar em espíritos fora dele quando não creem terem um em si próprio? Em vão se acumularão provas as mais palpáveis, porque não admitem o princípio. Todo ensino metódico deve proceder do conhecido ao desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria, parta então da matéria e trate antes de tudo de fazê-lo observar, de convencê-lo de que nele há qualquer coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de o tornar espírita, trate de o tornar espiritualista. Para isso, é necessário uma outra ordem de fatos, um ensino todo especial o qual é preciso proceder de outros modos. Falar de espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde deveria terminar. Não se pode admitir a conclusão se não se admite as premissas. Antes de tentar convencer um incrédulo, mesmo por fatos, convém-se assegurar de sua opinião em relação à alma, quer dizer, se ele crê em sua existência, a sua sobrevivência ao corpo, a sua individualidade após a morte. Se sua resposta for negativa, será uma pena perder tempo falando-lhe de espíritos. Eis a regra, não dizemos que não haja exceção, mas deve existir outra razão que o tornará menos refratário. Entre os materialistas é necessário distinguir duas classes. Na primeira colocamos aqueles que o são por sistema. Para eles, não há dúvida, é a negação absoluta, raciocinada à sua maneira, para eles o homem é uma máquina montada, mas que se desarranja e que, após a morte, resta apenas a carcaça. Felizmente, seu número é restrito e não constitui de modo algum uma escola altamente declarada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social a vulgarização de tal doutrina. Estendemos o assunto suficientemente no Livro dos Espíritos, no 147 parágrafo 3º da conclusão a ponto. Quando dissemos que a dúvida cessa entre os incrédulos na presença de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, aqueles que negam todo poder e todo princípio inteligente fora da matéria. A maior parte se obstina em sua opinião por orgulho, e por amor próprio aí persistem, eles persistem, apesar de todas as provas contrárias, porque não querem perder a partida.
Com essas pessoas aí nada há a fazer, nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade daqueles que dizem, faça-me ver que eu acreditarei. Há os que são mais francos e dizem, e mesmo que eu visse não acreditaria. A segunda classe de materialistas é bem mais numerosa, porque o materialismo é um sentimento antinatural. Compreende aqueles que o são por indiferença, ou por falta de uma coisa melhor. Não o são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração em relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Entre esses, a incredulidade não se apoia em um sistema. Assim, apresente-lhes qualquer coisa racional e eles a aceitam com ardor. Assim, podem nos compreender, porque estão mais perto de nós como nem mesmo eles suspeitavam. Com o primeiro não fale nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, ele não os compreenderá. Colocando-se sobre o terreno deles, prove-lhe que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar, o resto virá em seguida. Tudo é diferente quando a incredulidade não é preconcebida, porque a crença agora não é absolutamente nula, é um germe latente, abafado por ervas daninhas, mas que uma fagulha pode reanimar, é o cego ao qual se devolve a visão e que se sente feliz por tornar a ver a luz, é o náufrago a quem se estende a tábua de salvação. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome. Estes não são menos refratários, são os incrédulos de má vontade. Esses aí seriam incomodados por crer, pois isso perturbaria a tranquilidade dos gozos materiais. Temem ver a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas das quais fazem a sua delícia, fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Quanto a esses, só podemos lamentá-los. Só para lembrar, falaremos de uma quarta classe de incrédulos que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má-fé. Esses sabem muito bem o que há de certo no espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Deles nada a dizer nem nada a fazer. Se o materialista puro se engana, ao menos para ele há a desculpa da boa-fé, pode-se corrigi-lo provando seu erro. Neste último, é um partido tomado contra o qual todos os argumentos vêm se quebrar, o tempo se encarregará de abrir seus olhos e de lhes mostrar, talvez à sua custa, onde estavam seus verdadeiros interesses. Não podendo impedir a divulgação da verdade, serão arrastados pela corrente, com eles, os interesses que eles acreditavam salvaguardar. Além dessa categoria de opositores, há uma infinidade de nuances entre as quais se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, que um estudo esclarecido lhes ensinará que o espiritismo sobre as bases fundamentais da religião respeita a todas as crenças, que um de seus efeitos é dar sentimento religioso a quem não o tem, de fortificar os que andam cambaleando. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc. Não podemos omitir uma categoria que chamaremos de incrédulos por decepção. Ela compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque provaram desenganos. Então, desencorajadas, elas tudo abandonaram e tudo rejeitaram. Elas estão no caso daquele que nega a boa-fé porque foram enganados. É ainda um estudo incompleto do espiritismo e de uma falta de experiência. Aquele que é mistificado pelos espíritos é porque ele lhe pede o que não devem ou não podem dizer ou porque não está suficientemente esclarecido sobre a coisa para discernir a verdade da impostura. Muitos, além disso, não veem no espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos são feitos para ler a boa sorte. Os espíritos levianos e zombadores não perdem a ocasião de se divertirem à custa dele. É assim que anunciam maridos às solteiras, ao ambicioso, honras, heranças, tesouros escondidos, etc. Daí vêm frequentemente as decepções desagradáveis, às quais o homem sério de prudente sabe sempre se preservar. Uma classe numerosa, a mais numerosa mesmo, mas que não pode ser colocada entre os opositores é aquela dos vacilantes. Eles são, geralmente,
espiritualistas por princípio, entre a maior parte há uma vaga intuição dos princípios espíritas, uma aspiração fez-se a qualquer coisa que não podem definir, falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. O espiritismo é para eles como um traço de luz, é a claridade que dissipa a neblina. Esses acolhem o espírita com solicitude, porque o livra das angústias da incerteza. Agora, se lançarmos um olhar nas diversas categorias de crentes, acharemos primeiro os espíritas sem o saber. É uma variedade ou uma nuance da classe precedente. Sem jamais ter ouvido falar da doutrina espírita, eles têm o sentimento inato dos grandes princípios que daí decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto, que os ouvindo se acreditaria completamente iniciados. Acham-se numerosos exemplos nos escritores sagrados e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e modernos. Entre os que um estudo direto convenceu, podemos distinguir, primeiro, aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo é para eles uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos de espíritas experimentadores, segundo aqueles que veem no espiritismo mais que fatos. Eles compreendem a parte filosófica, admiram a moral que daí decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula, não mudam nada em seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avaro continua insensível, o orgulhoso todo cheio de si, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã é apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos, terceiro, aqueles que não se contentam só em admirar a moral espírita, mas que a praticam e aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, eles tratam de aproveitar esses curtos instantes para caminhar na via do progresso, que só pode levá-los na hierarquia do mundo dos espíritos, se esforçando em praticar o bem e em reprimir suas más inclinações. Suas relações são sempre seguras porque sua convicção os afasta de todo pensamento do mal. A caridade é a regra de sua conduta. Aí estão os verdadeiros espíritas ou os melhores espíritas cristãos. Quarto, há enfim os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se só tomasse o lado bom das coisas. O exagero em tudo é prejudicial. No espiritismo, dá uma confiança cega e frequentemente infantil nas coisas do mundo invisível e faz aceitar demasiado fácil e sem controle o que a reflexão e o exame demonstrariam o absurdo ou a impossibilidade, mas o entusiasmo não reflete, ele ofusca. Essa espécie de adeptos é mais prejudicial que útil à causa do espiritismo, são os menos próprios a convencer, porque não se confia, com razão, em seu julgamento. São enganados facilmente, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Se só eles sofressem as consequências, seria um meio mal. O pior é que, sem querer, dão aos incrédulos que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer, os quais não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isso, sem dúvida, não é nem justo nem racional, mas, sabe-se, os adversários do espiritismo só reconhecem a sua própria razão, e conhecer a fundo do que falam é o menor de seus cuidados. Os meios de convicção variam extremamente, segundo os indivíduos. Os que persuadem uns nada produzem sobre outros, estes são convencidos por certas manifestações materiais, aquele outro, por comunicações inteligentes, o maior número pelo raciocínio. Podemos dizer que, para a maior parte daqueles que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais extraordinários sejam esses fenômenos, quanto mais se afastem das leis comuns, mais encontram oposição, e isso por uma razão bem simples. Duvida-se de uma coisa que não tenha sanção racional. Cada um encara de seu ponto de vista e o explica à sua maneira. O materialista vê aí uma causa puramente física ou uma trapaça, o ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural, enquanto que uma explicação prévia tem por efeito reduzir as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de ver. No momento que a possibilidade é reconhecida, a convicção já está quase realizada. É útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Dissemos que isso depende das causas e da natureza de sua incredulidade.
Frequentemente, a insistência em persuadi-lo o faz crer em sua importância pessoal e é uma razão para se obstinar ainda mais. Aquele que não é convencido nem pelo raciocínio nem pelos fatos deve sofrer ainda a prova da incredulidade. É necessário deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo em circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas pedem para receber a luz. Para que perder seu tempo com alguém que a rejeita? Dirija-se aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo, se multiplicando, vencerá mais resistências que palavras. Ao verdadeiro espírita, não faltarão nunca ocasiões de fazer o bem. Existem corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Esta é a sua missão. Aí também encontrará sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar, ele se expande pela força das coisas e porque deixa felizes aqueles que o professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem retinir ao seu redor, entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados a se calarem ou se renderem. Para proceder no ensino do Espiritismo, como se faz em todas as outras ciências, é necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem se produzir, começando pelos mais simples, e chegar aos mais complicados. Ora, isso não é possível porque não se faz um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade e se está quase sempre certo de poder regular os efeitos. No espiritismo, opera-se com inteligências que gozam de liberdade e nos provam a cada instante que não são submissas aos nossos caprichos. É necessário observar, esperar os resultados, interpretá-los quando ocorrem. Assim dizemos abertamente, aquele que se vangloria de obtê-los à vontade só pode ser um ignorante ou um impostor. O espiritismo verdadeiro não se coloca nunca em espetáculo e nunca subirá em palcos para exibição. É ilógico supor que espíritos venham fazer apresentação e se submeter a perguntas como objetos de curiosidade. Os fenômenos podem mesmo não ocorrer quando se tem necessidade, ou se apresentar em uma outra ordem que aquela que se deseja. Acrescentemos que, para os obter, são necessárias pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito segundo a aptidão do indivíduo. Como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, é uma dificuldade a mais, porque seria preciso ter à mão uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. O meio de evitar esse inconveniente é muito simples. É começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são passados em revista, são explicados, pode-se conhecê-los, compreender a possibilidade, conhecer as condições nas quais eles podem se produzir e os obstáculos que podem encontrar. Qualquer que seja então a ordem na qual eles são levados pelas circunstâncias, não tem nada que possa surpreender. Essa marcha oferece ainda uma outra vantagem, é de evitar desenganos àquele que quer operar. Prevenido contra as dificuldades, ele pode se manter em guarda e evitar de adquirir experiência à sua própria custa. Desde que nos ocupamos com o espiritismo, será difícil dizer o número de pessoas que vêm para nós e entre elas muitas que permaneciam indiferentes ou incrédulas em presença de fatos os mais patentes e que não foram convencidas senão mais tarde por uma explicação razoável. Quantas outras estão dispostas à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, terão sido persuadidas sem nada ter visto, mas unicamente porque elas tinham compreendido? É por experiência que falamos e também porque dizemos que o melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos. É isso que seguimos nas lições e nos felicitamos por isso. O estudo prévio da teoria tem outra vantagem, é a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a repercussão dessa ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou bater pode ser levado à zombaria, porque para ele é difícil imaginar que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Notamos que aqueles que creem, antes de ter visto, mas porque leram e compreenderam, longe de serem superficiais, são, ao contrário, aqueles que refletem mais. Dedicam-se mais ao fundo que à forma. Para eles, a parte filosófica é a principal, os fenômenos propriamente ditos são o acessório. Eles dizem que, mesmo que esses fenômenos não existissem,
restaria uma filosofia que resolve problemas insolúveis até nossos dias. A única que dá do passado do homem e de seu futuro a teoria mais racional preferem uma doutrina que explique a uma que não explique ou que explique mal aquele que reflete e compreende muito bem que se poderia fazer abstração das manifestações e que a doutrina subsistiria. As manifestações vêm corroborar, confirmar, mas elas não são a base essencial. O observador sério não as rejeita. Ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão disso ser testemunha. A prova disso que falamos é que antes de ter ouvido falar de manifestações, muitas pessoas tinham a intuição desta doutrina que não fez mais que dar um corpo, um conjunto às suas ideias. Não é exato dizer que aqueles que começam pela teoria faltem de observações práticas. Eles as têm, pelo contrário, mais valiosas aos seus olhos que as produzidas nas experiências diante deles, são fatos numerosos de manifestações espontâneas, das quais falaremos nos capítulos seguintes. Poucas pessoas não as conhecem, ao menos por ouvir dizer. Muitas são as que obtiveram elas mesmas sem ter prestado senão uma medíocre atenção. A teoria tem por efeito dar explicação e dizemos que esses fatos têm um grande peso porque se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os fenômenos espontâneos deixariam de existir, e o espiritismo tivesse por resultado apenas uma solução racional, já seria muito. Assim, a maioria daqueles que leem previamente refere os princípios a esses fatos que são para eles uma confirmação da teoria. Estariam estranhamente equivocados sobre nossa maneira de ver se supusessem que aconselhamos negligenciar os fatos. É pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que precisamos para isso um trabalho assíduo e de muitos anos de observações, mas, desde que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seria inconsequente contestar-lhes a importância, agora, sobretudo, que nós fazemos um livro destinado a fazê-los conhecer. Dizemos somente que, sem o raciocínio eles não são suficientes para determinar a convicção que uma explicação prévia, destruindo as prevenções e mostrando que não tem nada contrário à razão, dispõe os indivíduos a aceitá-los. Isso é tão certo que sobre 10 pessoas completamente estranhas que assistirão a uma sessão de experimentação, seja ela mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, há 9 que sairão sem estar convencidas, e algumas mais incrédulas que antes, porque as experiências não terão respondido à sua expectativa. Ocorrerá o contrário com as que puderam informar-se dos fatos por um conhecimento teórico antecipado. Para elas, é um meio de controle, mas nada as surpreende, nem mesmo o insucesso, porque sabem em quais condições os fatos se produzem e que é necessário não pedir o que eles não podem dar. O conhecimento prévio dos fatos dá condições de se tomar conhecimento de todas as anomalias, mas, por outro lado, lhes permite perceber inúmeros detalhes, nuances muito delicadas, que são para elas meios de convicção e que escapam ao observador ignorante. Tais são os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais senão as pessoas possuindo noções preparatórias suficientes para compreender aquilo que aí se faz, persuadidas que as outras aí perderiam seu tempo ou fariam perder o nosso. Aqueles que querem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que aconselhamos. Primeiro, o que é o Espiritismo? Esta brochura, de 100 de páginas, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, um golpe de vista geral que permite abranger o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objetivo e pode-se julgar o seu alcance. Aí se encontram respostas às principais questões ou objeções que são naturalmente dispostas a fazer pessoas estranhas. Essa primeira leitura, que pede pouco tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Segundo o Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina completa ditada pelos próprios Espíritos com toda a sua filosofia e com todas as suas consequências morais. Trata-se do destino do homem desvelado, a iniciação à natureza dos espíritos e os mistérios da vida do além. Lendo, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério, não é um passatempo frívolo. Terceiro Livro dos Médiuns, ele é destinado a orientar na prática das manifestações, pelo conhecimento de meios os mais apropriados para se comunicar com os espíritos. É um guia seja para o médium, seja para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos.
Quarto, a Revista Espírita é uma coleção variada de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam o que é dito nas duas obras precedentes e que representa a sua aplicação. A leitura pode ser feita ao mesmo tempo em que a das outras obras, mas será mais aproveitável e mais inteligível depois da leitura de O Livro dos Espíritos. Isso é o que nos concerne. Aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais. Não se limitar a um só autor, devem mesmo ler o contra e a favor, os críticos tanto quanto as apologias, iniciar-se nos diversos sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse assunto, não preconizamos nem criticamos obra alguma, não querendo influir em nada sobre a opinião que se pode formar e levando nossa pedra ao edifício. Tomamos nosso lugar nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a ridícula pretensão de ser o único a dispensar a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso.